Uma boa noite na paz de Cristo para você. Gostaria de deixar aqui uma palavra de Deus para a sua reflexão. Salmos 46, versículo 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Esse texto é um texto muito rico. O Salmo é muito rico, que vai falar do Senhor como refúgio e como socorro. Eu gosto dessa palavra socorro bem presente na angústia, porque quando se fala de socorro, logo vem na nossa mente os acidentes que acontecem nas rodovias. E o interessante é que às vezes a gente escuta relatos de que se o socorro tivesse chegado 20 minutos mais cedo, 10 minutos mais cedo ou 15 minutos mais cedo, essa pessoa que foi acidentada não teria perdido a vida. É interessante olhar isso, porque é como se o acidente tivesse que acontecer e alguém já tivesse que estar ali. O SAMU tivesse que estar ali, os bombeiros tivessem que estar ali, que ia dar tempo da pessoa ser socorrida. Quantas vidas não foram perdidas assim, porque não tinha um socorro presente naquele momento? E quando nós olhamos para a palavra de Deus, Ele vai dizer que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele sempre está presente. Então quando acontece o desastre, quando acontece o acidente e você grita por socorro, Ele já está ali. Ele já está ali. Ele é o socorro bem presente. Não vai dar tempo de você morrer, porque Ele vai te socorrer. Que coisa linda esta palavra. E no mesmo contexto de socorro, as pessoas precisam entender como que Deus vai socorrer e por que Deus vai socorrer. Existem pontos importantes que pessoas estão sofrendo, mas ela não entende que tem coisas que são consequências. Existem consequências ruins e consequências boas. É aquilo que nós vamos colher, né? E as pessoas têm dificuldade de lidar com as consequências. Pessoas querem chorar e às vezes se fazer de vítima diante das consequências. E é importante abraçar as consequências. Ninguém é perfeito. Todo mundo vai errar uma hora, todo mundo vai falhar uma hora. E quando isso acontecer, você tem que entender, não, eu errei, e você tem que entender o que é consequência e o que é o sofrimento. O que é o sofrimento dessas consequências. As pessoas se esquecem dos seus erros. E é muito importante você abraçar suas consequências e pedir misericórdia para Deus, pedir socorro para Deus, para que Ele te arranque da situação que você está. Quantas pessoas estão sofrendo neste momento? Eu quero que você entenda aqui. Eu vou falar da mulher cananeia que tinha sua filha endemoniada em casa. A adoração dela não era ao Senhor Deus. Ela não servia a Deus. Ela não prestava culto ao Senhor. E quando ela vai diante de Jesus, parece até que Jesus está sendo mal educado, porque Jesus, quando ela se lança na frente de Jesus e diz: socorre-me, Senhor. E Jesus falou assim: não é lícito eu pegar o alimento que eu tenho que dar às ovelhas perdidas de Israel e deitar a vocês, ou dar a vocês. Não é lícito que eu faça isso. E ela fala assim: sim, Senhor, mas os cães comem das migalhas que caem da mesa. Sabe o que Jesus disse para ela? Ele falou assim: nunca vi tanta fé. Nunca vi tanta fé em uma mulher. Nunca vi tanta fé dessa maneira. E Jesus então repreende o demônio da filha daquela mulher. E aquela mulher recebe o seu milagre, recebe o seu socorro. Sabe o que eu acho interessante? Por que Jesus falou isso para ela? Porque Jesus estava dizendo para ela, em outras palavras: você sabe por que você está assim. Você sabe por que a sua filha está sofrendo assim. Você sabe que são consequências da sua escolha. Você não escolheu servir a Deus quando teve a oportunidade de servi-lo? Você não escolheu colocar ela nos caminhos do Senhor quando teve a oportunidade de pôr? E agora você está sendo oprimida, você está sendo machucada, ferida por causa das consequências das suas escolhas. Mas Jesus não falou isso para maltratá-la, Jesus falou isso para arrancar dela. Falou assim: Senhor, eu entendo o que são minhas consequências. Em outras palavras, ela está dizendo assim: Senhor, eu entendo o que são as minhas consequências, eu abraço elas. Eu entendo, Senhor, que eu errei, eu que não cuidei da minha filha como deveria cuidar. Mas eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso, e eu estou aqui te pedindo socorro, porque eu sei que o Senhor tem alguma migalha para mim, eu sei que o Senhor tem um perdão para mim, eu sei que o Senhor tem uma solução para mim. Quando Jesus vê isso,
Quando Jesus entende que ela fala assim, nossa, essa mulher realmente abraçou as consequências. Ela entende o que é consequência. E ele é um socorro bem presente. O que ele faz? Ele socorre aquela mulher e dá paz àquele lar, e dá paz àquela casa. Você tem que entender o que é consequência. As escolhas do seu relacionamento, as escolhas que você faz no seu próprio casamento, a escolha que você fez em namorar alguém que você sabe, você já sabia das consequências. Começou, está tudo bem, agora está na hora de você estar sofrendo as consequências, porque está indo contrário aos seus princípios de fé, está indo contrário ao que você acredita acerca de Deus, e você agora está chorando, lamentando por tudo quanto é lado, como se não soubesse das consequências. E reclamando porque Deus não está te socorrendo. Ele vai te socorrer, mas você tem que abraçar suas consequências. Abraça suas consequências e peça misericórdia para Deus. Davi um dia passou por isso. Ele erra. E quando ele erra, quando ele peca e é repreendido pelo Senhor através do profeta Natan, ele começa a pedir perdão a Deus. Deus falou assim, eu já te perdoei, Davi, mas tudo que você fez de errado, as consequências vão vir na sua casa. A espada não vai se apartar de ti. O que você fez escondido, eu farei que apareça. Você conhece a história? Davi ficou ali orando, jejuando, um período de 7 dias, se não me falha a memória, chorando na frente do menino que nasceu de Betseba, todo errado. Um menino que foi gerado de um adultério. Uma situação toda errada, de um homicídio, mataram um homem. E está ali. Deus recolhe o menino. Falou assim, não, o menino eu já vou tirar de você. Tirou o menino dele. Ele chacoalha sua roupa, limpa sua roupa, come. E ele só vai vendo as consequências. E você não vê Davi reclamando. Chegou um momento em que Absalão rouba o trono do seu pai. Seu pai sai do trono e vai escondido. Sai pelo caminho. Sem sua veste real, ele vai escondido. E ele está agora passando por consequências. Você sabe, no meio do caminho, que apareceu pessoas acusando Davi, tacando pedras em Davi. E falou assim, Davi quer que eu mato ele? Ele falou assim, não faz nada não. Porque ele sabia que eram as consequências dele. O que tirou Davi do trono não foi Deus. O que tirou Davi do trono foi as consequências do seu erro. As consequências tirou Davi do seu erro, do seu trono, melhor dizendo. As consequências tirou Davi do seu trono. E ele está ali abraçando as consequências e entende tudo aquilo que ele está passando. Mas ele entendia que Deus era o socorro bem presente. Que aquilo ali era só as consequências, mas ele continuava acreditando em Deus e clamando a Deus. Entenda uma coisa, que as consequências podem tirar, aparentemente, você do propósito por alguns momentos. As consequências tirou Davi do trono por alguns momentos. As consequências do seu erro tirou Davi do trono por alguns momentos. Mas Deus, quando você abraça suas consequências e pede perdão para Ele, Deus sempre te devolve para o propósito. Deus devolveu o trono para Davi, porque Davi se arrependeu dos seus erros. Davi entendia que era a consequência dele, que é abraçar as consequências, mas ele pediu misericórdia para que Deus lhe desse vitória. E Deus devolveu o trono para ele. Sabe o que Deus está dizendo para você? Que Ele não tem nenhuma dificuldade em devolver a paz, em devolver a harmonia, em devolver a sua vida de alegria que você tinha, de paz, de oração, de fervor, de chorar na presença de Deus, de sentir a presença de Deus. Ele não tem nenhuma dificuldade em te devolver isso hoje. Ele é o socorro bem presente quando você clama por socorro, mas abraça as suas consequências e diga, Senhor, me ajuda, me ajuda. Talvez ainda dá tempo de você sair dessa situação. Se você ainda não é casado, se você... Não importa aonde você se enfiou. Não importa aonde você está agora. Dá tempo de sair ainda. Dá tempo de não colher mais essas consequências ruins para a sua vida. Dá tempo. Então eu aconselho você esta noite a ficar com essa palavra. Ele é o socorro bem presente. Quando você dobrar os joelhos aí e falar, Senhor, me perdoa, Ele já vai te visitar, Ele já vai te socorrer. Não importa o tamanho do desastre, não importa o tamanho do acidente, Ele está dizendo, eu estou presente e não vou deixar você morrer. Fica essa palavra em nome de Jesus e Deus abençoe.